pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula continuaremos a falar sobre reações de adição em substâncias insaturadas. Já aconselho, se você não assistiu a aula de adição em alcenos, volta aí, porque essa aula depende da aula anterior. Tudo que eu falei na aula de adição em alcenos eu vou falar novamente aqui, mas agora associadas aos alcinos, aos alcadienos e aos ciclenos. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta. Pessoal, a única diferença entre reação de adição em alcenos para alcinos é que no alcino a ligação é tripla, ao invés de dupla. Se a ligação é tripla, eu posso fazer duas adições na ligação tripla até chegar à ligação simples. Porque estão lembrados? Toda reação de adição você sai de uma substância insaturada e busca saturar ela. Vou pegar aqui um alcino bem simplesinho, ó, um alcino de 3 carbonos, por exemplo, esse aqui. Beleza? Vamos fazer uma hidrogenação nesse alcino? Assistimos já a aula anterior e eu mostrei o que é uma hidrogenação. Hidrogenação é reagir com H2. Bom, eu vou fazer essa reação de um modo parcial. O que é um modo parcial? Eu não vou saturar totalmente a molécula. Eu vou fazer em partes. Então, primeiro, eu vou adicionar um hidrogênio do carbono da tripla, o outro hidrogênio vai para o outro carbono da tripla. O que acontece com a tripla? Ela quebra e fica dupla. Beleza? Eu tenho aqui o produto da hidrogenação parcial dessa substância. Esse C ganhou um H, a tripla quebrou e ficou dupla, e esse C ganhou mais um H e ficou com 2. Concordam que essa substância poderia continuar sendo adicionada porque ainda tem ligação dupla? Tudo vai depender da quantidade que eu estou usando de hidrogênio. Se eu usei só um hidrogênio para reagir com alcino, não tem como eu fazer duas adições. Então aqui eu tenho o que a gente chama de uma adição parcial, porque a reação não chegou até o final, eu poderia chegar até o final. Se eu quisesse fazer uma adição total desse mesmo alcino com hidrogênio, o que eu teria que fazer? Vamos lá? Então vamos pegar aqui o H3C, a mesma molécula. Mas eu quero fazer uma adição total. Se eu quero fazer uma adição total, eu vou ter que quebrar a tripla até ficar simples. Eu vou ter que quebrar duas ligações. Se eu vou ter que quebrar duas ligações, eu vou precisar de 2 H2. Tá aqui a diferença de adição em alcinos, por exemplo, para adição em alcenos. Porque aqui, se eu quero chegar até o final, eu vou precisar fazer duas vezes a adição. Então vejam, a primeira adição vai um hidrogênio no carbono da tripla, o outro hidrogênio no outro carbono da tripla. A tripla quebra, fica dupla. Mas eu vou fazer mais uma adição, vai mais um hidrogênio para o carbono da dupla agora e mais um hidrogênio para o outro carbono da dupla. A dupla quebra e fica simples. Aí eu tenho a reação total, concordam? Vejam, H3C, esse C, ele recebeu 2 Hs, ele ficou H2. A ligação tripla quebrou e ficou simples. Esse C aqui da ponta, ele já tinha um H, ele recebeu mais 2, ficou com 3. Agora sim eu fiz uma adição total. Por que uma adição total? Porque agora sim eu deixei a molécula totalmente saturada. Não tem nem mais ligação tripla nem dupla. Então, a única diferença da adição de alcinos é que você pode fazer adição parcial ou adição total, dependendo da quantidade de mols de hidrogênio em comparação com a quantidade em mols, por exemplo, de alcino que você está colocando para reagir, beleza? Então, a adição em alcinos é praticamente a mesma coisa que para alcenos. Eu vou só mostrar a adição em ciclenos, mostrar a adição em alcadienos, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. Vamos para um exemplo de ciclenos. Imaginem que a gente tenha esse cicleno aqui. Cicleno, ciclo com uma ligação dupla. Se tem dupla, sem insaturado, é bem provável que sofra reação de adição, concordam? Vamos supor que a gente vai fazer uma adição de HBr e HX. Lembra a adição de HX? Regra de Markov-Nikov. Então a gente tem que seguir a regra. Vamos lá. Como eu coloquei aqui a fórmula de linhas, vamos colocar os carbonos certinhos, os hidrogênios, para a gente ver
qual carbono é o mais hidrogenado da ligação dupla? Então tá aqui o meu cicleno. A regra de Markovnikov diz que o hidrogênio ele tem que ser depositado no carbono que já tem mais hidrogênios da dupla, que é esse. Afinal, o outro carbono da dupla não tem hidrogênio nenhum. Então o Br, que é o que sobrou aqui, ele vai em direção ao carbono menos hidrogenado. A dupla quebra e fica simples, não é mesmo? Então qual vai ser o produto final? Vamos fazer na fórmula de linhas? Eu tenho aqui um ciclo, a dupla quebrou, para cá tinha um CH3, eu fui lá e coloquei um Br, então tenho mais um Br. Lá em cima eu coloquei um H, mas como eu estou representando pela fórmula de linhas, nem preciso colocar os hidrogênios. Vejam, saí de uma substância insaturada e cheguei numa substância saturada. Vamos para mais um exemplo aí. Vamos supor que eu tenha agora esse cicleno aqui. Cuidado que isso não é um aromático. Aromáticos sofrem normalmente substituição. Vamos fazer a adição de água, que a gente chamou lá na aula anterior de hidratação? Lembra que a água é como se fosse HX. É um H ligado a um OH. Beleza? Como que a regra de Markovnikov diz? O hidrogênio vai para o carbono que já tem mais hidrogênios e o OH para o que tem menos. Só que nesse caso, os dois carbonos da dupla, ambos têm um hidrogênio, então dá na mesma. Independente de onde você colocar, não vai fazer diferença. Então eu vou colocar o H nesse carbono e eu vou colocar o OH no carbono de baixo da dupla. A dupla quebra, fica simples. Temos como produto nessa reação, vou fazer na fórmula de linhas, a ligação quebrou. Nesse carbono aqui de baixo eu coloquei um OH, no de cima eu coloquei um H que eu nem preciso representar na fórmula de linhas. Acabou, saí de uma substância insaturada e cheguei numa substância saturada. Então pessoal, estão vendo que não tem diferença de uma para adição em alcenos. A adição em alcinos e em ciclenos a gente segue o mesmo raciocínio. O único detalhe é que se for um alcino que tem ligação tripla, eu posso fazer duas adições para deixar a tripla simples. Ou posso fazer uma adição e desse modo fazer uma adição parcial. Para a gente finalizar a nossa aula, vou mostrar para vocês a adição em alcadienos. O que é um alcadieno mesmo? É um hidrocarboneto de cadeia aberta que tem duas ligações duplas. Mas, gente, se tem duas ligações duplas, eu posso fazer duas adições. É como se fosse um alcino, que tem três ligações, uma ligação tripla, não é? Alcadienos vai ser a mesma coisa, só tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Tem um caso especial de adição em alcadienos, que é quando os alcadienos são conjugados. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alcadienos normais e depois o caso especial de alcadieno conjugado, que é o único caso especial em adição que você tem que tomar. Cuidado, bora lá? Bom, então vamos começar aqui a ver a adição em alcadienos, beleza? Lembrando que alcadieno nada mais é do que um hidrocarboneto que apresenta cadeia aberta e apresenta duas ligações duplas. Vou dar um exemplo aqui então de adição em um alcadieno. Deixa eu desenhar aqui um alcadieno. Então, vejam, temos aqui um alcadieno, duas ligações duplas. Nesse composto, a cadeia está aberta. Eu vou fazer uma hidrogenação, certo? Só que nesse caso aqui, como tem duas ligações duplas, o que eu vou precisar? Vou precisar fazer duas hidrogenações. Então, vou precisar de dois hidrogênios. Seguindo a regra que a gente já aprendeu de reação de adição, o que a gente faz? Um hidrogênio vai para um carbono. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Um hidrogênio vai para um carbono da dupla, o outro hidrogênio para o outro carbono da dupla. A dupla vai lá e quebra. Só que eu vou fazer mais uma adição no outro carbono da dupla. Então, na outra dupla, um carbono recebe um hidrogênio, o outro carbono recebe outro hidrogênio, a dupla quebra. Fiz aí uma reação de adição. Vamos ver o que vai formar? H3C. Esse C que tinha um H, ele vai receber um, fica com dois hidrogênios. A ligação dupla quebra fica simples. Esse C recebeu dois Hs, então eu vou ter um CH2. Ele recebeu porque ele recebeu duas adições. A dupla quebra e o último carbono recebe mais um H e vira CH3. Beleza? Adição em alcadienos, muito tranquilo, não é? Vamos ver mais um exemplo para ver que realmente é só você fazer duas vezes a mesma coisa. Eu vou colocar mais uma molécula aqui, mais um alcadieno. Beleza? Então vamos anotando aí. Temos aqui um outro alcadieno. Vamos supor que eu queira fazer agora uma halogenação nesse alcadieno. Sei lá, vamos fazer uma halogenação utilizando um bromo.
Lembrando que se eu tenho aqui duas ligações duplas para quebrar, eu vou precisar de 2Br2. Como que acontece essa reação? Um bromo para o carbono da dupla, o outro bromo para o outro carbono da dupla. A dupla quebra. Mais um bromo vai lá no carbono da dupla e mais um bromo no outro carbono da dupla. São duas duplas que tem que quebrar. Vamos ver o que vai formar aqui no final? Então vamos lá. Esse primeiro carbono tinha 2 Hs, recebeu um bromo. A dupla quebrou, ficou simples. Esse carbono também recebeu um bromo. O carbono do lado não sofreu nenhuma alteração. O próximo carbono também recebeu um bromo. E o próximo carbono também recebeu um bromo. A ligação dupla quebrou, ficou simples. Então vejam, eu fiz a adição de 4 bromos aí. Por que 4 bromos? Porque cada parzinho de bromos quebrava uma ligação dupla. Na sequência, vou mostrar para vocês então um caso especial, que é quando a gente vai fazer adição de alcadienos conjugados. Bora lá, pessoal! Bom, para a gente começar a falar sobre alcadieno conjugado, é importante lembrar o que é um alcadieno conjugado. A gente já aprendeu conjugação das ligações. Conjugada é quando a ligação dupla ela é separada por uma simples. Vejam, eu tenho aqui um carbono fazendo dupla com outro carbono, aí tem uma simples, aí tenho mais uma dupla com outro carbono. O que a gente analisa aqui? É um alcadieno, tem duas ligações duplas, vejam. E essas duas duplas estão separadas por uma ligação simples apenas. Isso é um alcadieno conjugado. Pode olhar nos exemplos anteriores que eu dei na aula, não tinha duas duplas separadas por uma simples. Então, tenho aqui um caso de um alcadieno conjugado. Mas o que será que muda na adição de um alcadieno conjugado? Vamos fazer aqui então uma reação de adição nesse alcadieno? Ah, você deve estar pensando, vou fazer duas adições, tem duas duplas. Não vai fazer, não. Aqui a diferença, e é um caso especial, eu vou precisar só de uma substância. Eu vou fazer uma hidrogenação, vou precisar só de um H2. Como que acontece essa adição? Você não vai colocar nos dois carbonos da dupla. Você vai colocar um hidrogênio num carbono da ponta, o outro hidrogênio lá na outra ponta, no primeiro e no último carbono dessa conjugação. Eu tenho o carbono 1, 2, 3 e 4, não tenho? Você adiciona no carbono 1 e no carbono 4 apenas. Você não adiciona no carbono 2 nem no carbono 3. O que vai mudar? Vamos lá. O carbono da ponta, o 1, ele recebeu mais um H, ficou com 3. A dupla quebrou. Esse C não aconteceu nada com ele. O próximo C não aconteceu nada com ele. A dupla quebrou e o último C, o quarto, recebeu mais um H, ficou com 3. Opa, tá faltando alguma coisa, não tá? Os dois carbonos do meio estão faltando uma ligação. O que você faz aí para suprir? Coloca uma dupla no meio. Isso é a adição de um alcadieno conjugado. É um caso especial, pessoal. Quando você tem alcadieno conjugado, olha o que acontece. A dupla ela vai parar lá no meio entre os dois carbonos das duplas, os que estavam faltando ligação. Então, na adição de alcadieno conjugado, a gente chama essa adição de adição 1,4. O que é adição 1,4? A gente adicionou somente no carbono 1 e no carbono 4 da molécula, mas isso você só pode fazer se o alcadieno for conjugado. Lembrando que se só recebe alguma coisa no carbono 1 e no carbono 4, como o 2 e o 3 vão ficar faltando alguma ligação, você vai lá e coloca uma ligação dupla no meio. Então, pessoal, só tomem cuidado com a adição em alcadieno conjugado, que é aquele alcadieno que tem as duas duplas separadas por uma ligação simples. Ali acontece um caso especial de adição 1,4 e eu não consigo saturar totalmente a molécula porque a dupla ela vai parar lá no meio dos dois carbonos. Então, vimos nessa aula reações de adição em alcinos, ciclenos e alcadienos. Exatamente a mesma coisa que a gente já tinha visto na aula anterior em relação a reações de adição em alcenos. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!